A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui na nossa quarta aula já da nossa Escola de Profetas 2023. Sejam bem-vindos, eu sou a pastora Esther Ribeiro, organizadora do projeto Culto na Roça. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, deixa já o seu like, não esqueça também de comentar. Gente, para você que já está acompanhando, já assistiu a primeira aula, a segunda, a terceira, nós chegamos na quarta. E para você que não viu, não deixe de assistir as primeiras aulas. Nós já falamos sobre temas como não tenha pressa, fortaleça a tua base, você anda com quem, sua mente está onde. Na última aula falamos sobre sua boca fala do que o coração está cheio. Tenha conteúdo, unção com instrução. E relacionamento com Deus vai além de questões humanas. É a nossa aula de hoje. Opa, mas antes da gente passar para a nossa próxima aula, eu quero ler aqui para vocês os comentários da nossa aula passada, a qual eu disse que eu sempre vou aqui compartilhar com vocês, né? Temos bastante comentário, a Laura, essa eu conheço, lá de São Paulo, Jacim, uma bênção muito edificante, Francisco Alves, precisamos orar em todo o tempo, meditar na palavra, que no abrir da nossa boca nos seja dada a palavra de confiança. Gente, tem bastante comentário, vou responder um aqui que eu prometi responder nos comentários, não vou ler todo, deixa eu ver aqui uma parte, gente. Se vocês quiserem depois olhar lá o comentário dessa irmã, se quiser deixar uma palavra de Deus para a vida dela. Ela comentou assim: me reconciliei faz 3 meses, mas quando Deus me usou em algumas situações, essa pessoa ela vai e conta onde Deus me tirou de uma maneira ofensiva. Senti um peso, sabe? Como sou aluna e você tira dúvidas também, gostaria de saber por que quanto mais Deus tem me usado, mais pessoas estão dizendo que estou sendo precipitada. São almas, pastoras. Penso que não podemos fazer acepção, sei de onde Deus me tirou. Abraço a todos. Eu sempre falo que cada caso é um caso. E é muito bom, eu particularmente gosto assim de ter esse contato visual, não sei, eu queria te conhecer, olhar pra você, entender o mistério de Deus na sua vida antes de falar, né, qualquer coisa. Mas, por exemplo, eu já passei conheci um homem de Deus, que ele, né, veio do mundo de vício de droga. Uma certa vez eu vendo ele atuando na igreja, quando ele me contou o testemunho dele, eu nem acreditei, ele estava ali servindo, ajudando na obra. E eu olhei pra ele e falei assim: olha, o que Deus tem na sua vida vai acontecer muito rápido, Deus vai te usar, Deus vai te levar, Deus vai te levantar. Essas coisas vão acontecer rapidamente na sua vida. Fato é que aconteceu. Hoje ele é pastor, hoje ele ministra a palavra de Deus e eu vejo os frutos, né? Mas ele veio do mundo do vício, eu não sei, disse que assistia essas aulas aqui, pastor Júnior, e eu vejo o crescimento de Deus na vida dele muito rápido. Porque nós sabemos, infelizmente, tem pessoas que estão lá, tem pessoas que têm capacidade, estão sentadas, estão numa zona de conforto, e Deus está pegando, né, os menores, os pequenos, lapidando, levantando, despertando para fazer, porque muitos já se acomodaram. Nós não temos, né, que nos enfraquecer ou nos intimidar por palavras negativas, porque quem nos chamou foi Deus. Porém, a gente tem que lembrar daquela primeira aula lá, né? Fortaleça a tua base, que seja a sua primeira preocupação de tudo. Nunca ninguém, em qualquer situação da vida, vá com muita sede ao pote. Às vezes nós vamos ouvir na caminhada palavras construtivas e palavras destrutivas. Se tem alguém que às vezes gerou uma crítica para você, analisa isso, porque talvez é alguém que já pisou, talvez é alguém que já foi e conhece, olha, aqui você pode ajudar até aqui, mais do que isso não tem como você fazer nada. Então, sempre tenha né, intimidade com Deus para que Ele venha te revelar a vontade dEle e que você tenha confirmação: Deus, é o Senhor que está me usando mesmo. Foi o que eu falei no final da aula passada. É o Senhor ou é de mim, né? Para que às vezes o inimigo tenta nos confundir para tentar matar o ministério que ainda nem começou. E aquela situação, né? As pessoas vão lá, estudam 4 anos, se formam e quando vai procurar um emprego, fala assim: mas você tem experiência? A pessoa fala: mas como que eu vou ter experiência se ninguém me contrata, né? E aí, enquanto a pessoa está ali formando, estudando, ela tem que começar a procurar
como é que se diz, um estágio, ela tem que começar a tentar de alguma forma entrar na área que ela trabalha, não lá em cima, mas às vezes entra lá no almoxerifado até chegar na supervisão. Então, para você que hoje reconciliou, para você que hoje está começando, não vá com sede a pote de às vezes querer ir lá fazer uma coisa que um sacerdote ou pastor tem que fazer, mas esteja próximo, cola em alguém, lembra? Anda com quem? Que eu falei também na segunda aula. Esteja próximo de alguém que já sabe, vai aprendendo, vai servindo, vai fazendo, que as coisas vão acontecer gradativamente. Gente, eu falei acelerado aqui pra gente entrar na próxima aula, tá? Mas eu precisava responder ela e talvez aí ajude outras pessoas. Então, vamos pra aula? Relacionamento com Deus vai além de questões humanas. O versículo que eu quero deixar para vocês dentro desse tema dessa aula está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Talvez em outra Bíblia vai ter outra tradução, então é por isso que você, releia na sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Nossa aula acaba sendo um bate-papo assim, né? Tô só eu falando, mas eu quero tentar elaborar uma metodologia para que você entenda de que forma que você vai construir o seu relacionamento com Deus. Partindo desse princípio de fixarmos os nossos olhos, de olharmos para aquilo que não se vê, ao invés de olhar para aquilo que se vê, a gente começa a entender que o raciocínio humano nem se compara ao raciocínio eterno, ao raciocínio celestial de Deus. Muitas das vezes nós estamos presos em coisas pequenas, ou seja, isso nos limita a viver o que é que Deus tem para nós, entendeu? Essa aula, essa conversa, esse aconselhamento, esse direcionamento, para você que tem buscado um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual, para você que tem buscado investir no reino, investir no seu ministério, crescer nisso, é muito válido, é muito importante, porque é a vontade do próprio Deus que você amadureça, é a vontade do próprio Deus que você tenha um crescimento. Você já olhou alguma vez para alguém e falou assim: meu Deus, como que essa pessoa prega bonito, como que essa pessoa ora bonito, Senhor, que palavras são essas, que sabedoria é essa? Nós temos que lembrar que todos nós no reino de Deus somos como uma criança. Nós começamos ali o nosso chamado aprendendo a caminhar, aprendendo a falar. Então não fique olhando para alguém achando que você nunca vai ser aquilo, que você nunca vai ter essa maturidade, essa experiência. Por quê? Porque cada um de nós aprendeu a viver e conviver com o Senhor, a crescer ali nas nossas conversas diárias, nas nossas lutas diárias. E o importante dessa aula é para você entender que você precisa romper esses processos no seu relacionamento com Deus. É tempo, presta atenção, é tempo de você parar de gastar o seu tempo com Deus para choramingar por coisas terrenas. É tempo de você parar de ficar colocando Deus contra a parede, porque você quer isso, porque você quer aquilo, porque isso não deu certo, porque isso não vai pra frente, por questões humanas. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui nessa aula é que o seu relacionamento com Deus não pode se basear no que você é, mas no que Ele é. Entendeu? Não, a sua conversa com Deus, o seu tempo de intimidade com Deus não é para ficar falando sobre você, sobre os seus problemas e sobre a sua necessidade, mas é sobre quem Ele é e o que Ele quer, qual é a vontade dEle. Escuta, quando você começa a usar o seu tempo de campanha, o seu tempo de consagração, o seu tempo de oração para falar a respeito de Deus, para falar a respeito do reino, para falar a respeito da vontade dele, você começa a compreender
quem Ele é. E quando você compreende quem o Senhor de fato é, você se sente constrangido a achar que a sua vida vai acabar porque você recebeu um não, a achar que o seu ministério vai encerrar porque alguém te falou uma palavra. Quanto mais você conhece a Jesus, quanto mais você entende quão grande Ele é, você vai parar de se lamentar por questões humanas e vai começar a viver algo novo na sua vida, algo tremendo na sua vida. Porque você vai ver que não são coisas pequenas, coisas assombrosas que vão parar o seu chamado, parar a sua vida, parar o que Deus tem para você. Gente, sobre isso, eu quero sempre tentar falar de uma forma muito simples que você vai entender com exemplos, né? A gente que se coloca aqui no lugar de professor, a gente tem que usar um método para que seja compreendido por todos. Não quero que se torne uma pregação, né? Como eu disse, é como se fosse uma palestra. E nas suas orações, às vezes você fala, eu tô orando tem 10 anos, eu tô orando tem 5 anos, eu não tô vendo as coisas acontecer. Esses dias comentei, né? Com alguém que tem gente que vai pra olaria, mas não consegue sair da olaria. Com o passar dos anos, né, vai se tornando uma massa ressecada, uma massa dura, uma massa que não coloca água, mexe, mas faz fechar o coração, faz desacreditar, Então nós temos que começar a ver, opa, se não tá dando certo, eu preciso rever a forma que eu tenho falado com Deus, a forma que eu tenho feito, porque às vezes o problema não vai estar nas pessoas em nossa volta, no local que a gente está, né? O problema não vai estar com Deus, o problema está de fato conosco. E o tempo que você gasta falando, né, falando com Deus, falando, Senhor, eu não estou suportando mais essa situação, Senhor, me tira dali, Senhor, tira a pessoa dali. O momento que você gasta orando ali, pedindo a Deus para que faça alguma coisa, para que mude, né, a situação, é o momento que Deus está usando aquela situação para te mudar e gerar esse crescimento, e você tem que começar a entender isso para orar da forma certa, que seria, Senhor, blinda o meu coração, Senhor, que eu seja uma pessoa que as palavras venham ao meu encontro, mas que elas não venham me ferir, que eu seja uma pessoa curada. Senhor, como posso eu ser usada pelo Senhor e, Senhor, ser uma pessoa que qualquer palavra me atinge, qualquer palavra me fere, qualquer palavra me manda para uma caverna. Senhor, fortalece o meu coração. Me dê força, Pai, que essas palavras, né, entrem no ouvido e saiam no outro, que eu seja uma pessoa de uma intimidade com o Senhor a ponto, Senhor, de amar as pessoas, ainda que elas me ataquem, de perdoar as pessoas quanto necessário for. Isso é falar de quem Deus é e a transformação que Ele tem para a sua vida. Isso é entender a vontade dEle para nós, e isso gera uma construção nesse relacionamento, do Senhor olhar para você e falar assim, ela está entendendo a visão do reino, ele está entendendo o que é servir, o que é estar na batalha, é parar de se viver um egocentrismo, é parar de ficar querendo que seja desse jeito, que seja dessa maneira, mas é negar a si mesmo e carregar a minha cruz. Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se você quer entender o que é o relacionamento com Deus, eu te aconselho muito a você ler os evangelhos, a você ouvir. Eu vejo muitas pessoas nessa geração de mimimi, que não lê a Bíblia, que não tem intimidade, não tem experiência com Deus. Pensa numa geração que não tem experiência com Deus e são os donos do conhecimento, dono da lei, que você posta um versículo, alguma situação e alguém já está ali condenando, julgando, apontando, criticando. E, mas Deus não é assim, mas Jesus não é assim. Você precisa conhecer esse Jesus. Você, quando lê os evangelhos ali, você se depara com o Senhor exortando, com o Senhor trazendo palavra dura. E hoje é uma geração que Jesus é só amor. Então você que quer construir um relacionamento com Jesus, que você quer entender o que é servir,
Você precisa ler os evangelhos. Anote uma, duas, presta atenção naquilo que Jesus, o exemplo que Jesus nos deixou, para que o tempo que você tiver com Ele, o tempo que você orar, o tempo que você clamar, o tempo que você buscar, seja para que a sua oração não envolva apenas as suas necessidades, mas que quando você começar a orar, você vai entender que através da sua oração, você vai começar a orar, e Deus vai começar a agir de uma forma sobrenatural, em cima de projetos, em cima de sonhos, em cima de coisas que ainda serão reveladas, de coisas que, sabe aquele momento que Deus revela no secreto, o Senhor te revela algo que ninguém sabe, que ninguém tem conhecimento? É isso que o Senhor quer trazer para a sua vida. O Senhor quer te falar projetos, a qual Ele vai falar assim: guarda no teu coração. Eu estou te revelando algo, guarda no teu coração. Coisas que se você contar para alguém, alguém vai falar: isso é mentira. Mas é porque não é para qualquer um, é para alguém que já desenvolveu um relacionamento com Deus que vai além de questões humanas. O Senhor, nas suas orações, no seu íntimo, o Senhor vai começar a mostrar coisas no oculto, coisas profundas. Mas isso é para quem já deu liberdade para ouvir o que Ele tem para falar. Então, às vezes, nós precisamos de estar pronto para ouvir o que Ele tem para falar, o que Ele tem para mostrar, o que Ele tem para revelar. São coisas que nossos olhos nunca viram, que os nossos ouvidos nunca ouviram e que nem chegou ao nosso coração. É muito maior do que o seu gás que acabou, a conta que vai cortar. É coisas que isso daí para Deus não é nada. Isso daí para Deus não é nada. Então não se prenda, não ocupe a sua mente com tudo isso que o diabo está tentando fazer, né? Que o Senhor venha te dar clareza das coisas que realmente estão no oculto, onde o inimigo tem atacado, a qual ele quer te chamar para você entrar em batalha, em guerras espirituais e ser usado por ele. Quando você tem um relacionamento com Deus, que você fala sobre o céu, sobre a vontade dele, que você não fica falando só das suas preocupações e necessidades, você começa a andar com Deus de uma forma diferente. Você, como profeta, como alguém que tem buscado dons espirituais, muitas das vezes vai chegar em lugares e ele no seu cantinho, na sua simplicidade, o céu vai se abrir e Deus vai começar a conversar com você ali. Eu não sei se já aconteceu com você, se aconteceu, deixa isso nos comentários. Você chegar num lugar, você está num ambiente humano, né? Mas como eu li no texto lá, você está ali, mas você não está fixado os seus olhos olhando para as coisas terrenas, olhando para a menina que tinha saído da igreja, que voltou para a igreja, sabe? Tem gente que vai para a igreja só para olhar, aí o outro tá ali olhando e reparando aquele irmãozinho que engordou, aquele irmãozinho que emagreceu, aquele irmãozinho que cortou o cabelo, aquela irmãzinha que tá usando aquela roupinha sensual. E tem gente que vai para a igreja e fica preso nessas coisas terrenas. Mas quando você é profeta, você chega num lugar e você não se prende naquilo que é terreno. Daqui a pouco você está olhando, você realmente está contemplando, mas você não consegue olhar nada que é humano. Você está olhando e Deus está falando contigo, falando: olha aquela vida ali, o inimigo tem oprimido demais a mente dela. Aí você está ali, mas sabe, ligado no trono, e de repente o Espírito Santo de Deus começa a olhar aquela vida ali, tentou tirar a vida essa semana, eu estou libertando ela. Então você está ali, mas você não está preso mais nas coisas terrenas, você está, né, fixando seus olhos para aquilo que é espiritual, para aquilo que é eterno. É disso que eu estou falando para vocês. Esse crescimento como profeta, como homem, como mulher de Deus, que você precisa ter na sua vida. Mas você precisa parar de usar o seu tempo com Deus para questionar, para reclamar, para murmurar, parar de estar nos lugares e começar a ficar reparando, né, criticando, tocando. Não tem como haver um crescimento se você agir dessa forma na sua vida. Então, né, além desse resultado que eu acabei de falar para vocês, mais um resultado. Essa semana eu analisei algo, já vai estar acabando o vídeo aqui, gente, fica aí. Essa semana eu observei algo, né? Eu estava num culto e muitas pessoas que estavam ali, elas
ou não eram, né, cristãs, não tinham muito conhecimento da palavra de Deus, algumas eram recente assim, sabe, novo convertido, não tem muito entendimento. E quando você está diante de pessoas assim, às vezes você trazer uma palavra cheia de palavras difíceis, tem gente que não vai compreender. E eu lembro que a gente formou uma fila de pessoas para receber oração, e eu via muitas coisas, né, na vida de uma moça, e eu até pensava de que forma que eu falaria pra ela, porque eu sabia que ela não ia compreender. Quando eu terminei de orar, eu falei: o que você tá sentindo? E comecei a conversar, e ela: não, tem coisas que eu não entendo muito ainda. Ela não estava servindo a Deus, então eu expliquei, sabe, como se estivesse explicando para uma criança ali. E tinha também uma missionária naquele local, e eu vi ela orando para aquelas mulheres, trazendo uma palavra para aquelas mulheres. E aquelas mulheres se derramando, chorando muito. Foi muito lindo a forma que Deus usou ela. Mas eu contemplo que tem muitas pessoas, né, que estão comigo assistindo esse vídeo, igual tem comentários. Tem gente que começou a ser levantado por Deus agora. Tem gente que começou a ser missionário agora, profeta agora, né? Deus entregou o dom. Nossa, já tem 2 anos aí que Deus me usa, que Deus me mostra as coisas, que eu profetizo. Só que a partir do momento que você começar a cultivar esse relacionamento com Deus, essa maturidade espiritual, cada vez mais Deus vai te usar de uma forma específica. Hoje, quantas pessoas não falam assim: nossa, Deus vai me usar, Deus está me mostrando um negócio, eu preciso orar por aquela profeta, por aquela pastora. A gente sente assim, uma responsabilidade às vezes de ser usado por alguém que a gente considera que está num patamar espiritual que vai além do nosso, né? A gente às vezes se sente assim, né? Meu Deus, Deus usa tanta pessoa e Deus quer me usar para falar com ela. Porque até nós que hoje já temos aí 10, 15 anos de ministério, que Deus nos usa, a gente passou por muitos processos, um crescimento. Eu particularmente, eu falo com Deus assim: Deus, quando o Senhor fala comigo em detalhes. Fala comigo em detalhes. Fala comigo em detalhes. Por quê? Não é detalhe falar o CPF, porque o CPF eu também já sei, né? E eu sei que Deus sabe também o meu CPF. Mas aquilo que está só no meu pensamento, que só eu e Deus sabe, o diabo não sabe. E isso é impressionante. Isso é impressionante, porque o CPF o diabo também sabe. Então, a pessoa falar aquilo que está no meu pensamento, que eu falei algo para Deus, então isso é extraordinário. E muitas das vezes, quem está começando hoje no ministério, no chamado, na profecia, ser usado por Deus, às vezes a gente fica com receio de lançar alguma palavra que está falando da gente. Então, mas eu vejo que essas pessoas, Deus tem levantado elas e tem a pessoa direcionada para ela. Então, às vezes, você deixa de entregar algo para alguém porque fala: nossa, mas vou falar que Jesus ama ela? Não, vou falar que Deus vai fazer, esse ano Deus vai visitar a vida dela? Às vezes você fica sem graça. E quando eu olhei e vi muitas pessoas que precisavam daquela palavra, que precisavam daquilo, eu falei: Deus é fiel, Deus levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer, para pessoas, né, específicas ali. Não adiantava trazer uma palavra difícil naquele momento, não adiantava trazer uma revelação detalhada para alguém, porque às vezes a pessoa não vai entender. E tem gente que precisa de uma revelação detalhada. Então cada um tem a sua importância no reino. Hoje, você está começando, Deus vai te levar para pessoas que hoje precisam de uma palavra, precisam de um abraço, precisam de um conselho, né? E às vezes Deus vai dando estrutura, conhecimento, daqui a pouco Deus já está te usando para chegar em lugar difícil, lugar complicado, que você tem que falar, que você tem que detalhar. Então é tudo parte de um crescimento, tudo parte de um crescimento, né? Cada um tem a sua importância no reino. A partir do momento que você for construindo o seu relacionamento com Deus, Deus vai te usar de maneira específica e detalhada, né? É isso que vai acontecendo na sua vida, porque até para você receber oração, daqui a um tempo, né, você vai falar assim: não, Senhor, eu sei que o Senhor
vai abençoar, eu sei que o Senhor vai abrir porta, eu sei que o Senhor vai fazer. Então, a partir do momento, até você quando for tendo o conhecimento do reino, da vontade do Senhor, tem dia que você vai falar: Deus, eu quero que o Senhor fala hoje comigo de uma forma específica, detalhada, rasga. E aí, Deus vai pegar aqueles que não têm medo de entregar, aqueles que não têm medo de falar, aqueles que não ficam guardando, levando para casa, aqueles que, quando Deus fala no coração dele, ele tem convicção e entrega, né? Porque não é fácil quando Deus nos usa também de uma forma detalhada. Meus irmãos, é isso aí. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Se de verdade tiver ficado, deixa aí nos comentários, fiquei até o final. E não percam a nossa próxima aula. A nossa próxima aula será a pressão maligna sobre quem está fazendo a diferença. Você não pode perder essa aula. No próximo sábado, às 10 horas da noite, tem vídeo novo aqui no canal. Deus abençoe.